Pessoal, a gente está começando pela primeira vez aqui o podcast Pra Cima Deles. E no programa de estreia, nós estamos aqui com um convidado muito especial, que ele é o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul em 2018, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul em 2022, é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Também, o currículo é extenso aqui, né? Foi presidente famoso aí porque foi presidente da CPI do MST. Todo mundo acompanhou a CPI do MST, né? Foi acusado de invadir uma invasão, né? Vejam o Brasil que nós estamos vivendo. E autor da lei das escolas cívico-militares aqui no Rio Grande do Sul, que é uma bandeira que eu também defendo. É um dos principais parlamentares na linha de frente pela anistia aos presos políticos do 8 de janeiro e também luta aí pelo fim do foro privilegiado. Depois nós vamos falar sobre o que é. Nada mais, nada menos que o meu amigo e padrinho político, deputado federal, Luciano Zucco. Zucco, pra cima deles. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com o Marcelo Ustra. Eu chamo Marcelo porque é meu amigo, como ele bem comentou, a gente se conhece há muito tempo, muito antes da política, né? Ele como coronel de cavalaria, um cara que a gente se encontrou na nossa profissão, na nossa instituição, Brasil afora. E ele falou do padrinho, deve comentar, mas é importante, né? A gente passa por um momento tão difícil na política, onde a gente procura criticar aqueles que não estão fazendo nada. E quando eu falei para ele que era importante termos pessoas de princípios, de valores, de coragem, ele estava lá em Brasília, trabalhando, servindo lá na capital federal. Ele tomou um susto, não sabia nem, mas dizia, é sério, é um convite de verdade? Eu falei assim, é mais do que de verdade. E como eu disse, assim, um cara que tem um grande carinho pelo Rio Grande do Sul, aceitou o desafio, foi ser, na época, candidato a vereador da capital gaúcha. E acho que todos vocês que conhecem um pouco de política sabem que a candidatura, que a disputa para vereador é muito difícil, porque são centenas de pessoas numa cidade disputando, né, voto a voto. E o Ustra, que nunca tinha pensado em ir para a política, veio de Brasília, fez uma campanha enxuta, uma campanha em pouco tempo, mobilizou, né, amigos, familiares, né, e a gente está muito feliz de saber que ele não só foi eleito e está fazendo um trabalho muito bonito aqui na Câmara de Vereadores. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tô vendo aqui, tá muito legal esse teu podcast. Tá muito bacana e é importante a gente falar, né, para os nossos eleitores, falar para todo mundo que nos assiste, para conhecer um pouco mais os teus convidados, para conhecer também a tua forma de pensar, o que tu defende. Então conta comigo, estou muito feliz de saber que eu estou inaugurando aí o podcast Pra Cima Dele. E o nome ficou muito legal, cara. Ficou muito legal, ele fala... Vocês veem que ele ainda chegou, né? Ele fala mais alto, ele fala gritando, vibrando, porque é isso, a gente precisa de gente realmente motivado, que gente, não é fácil. Eu que tô lá em Brasília, né, tu que acompanha, que tá toda hora, a gente conversa pelo telefone, é difícil, mas temos que fazer o que é certo e não o que é fácil, meu irmão. Eu vou começar aqui a pergunta, como a gente se conheceu, né, mas Zucco, o Zucco me convidou para concorrer à Câmara de Vereadores, foi no dia 22 de abril, não esqueço, né, e tava com um amigo nosso em comum, né, do Exército, tava tomando um vinho lá na tua casa em Brasília, lá, né? Sim. No apartamento funcional. Aí ficou sabendo que eu tava estudando ciência política e me ligou. Liga aí pro Ustra aí. Aí ligou, falou, tô precisando reforçar a nominata em Porto Alegre, enfim. E aí tem um nome forte, a gente conhece o presidente Bolsonaro também. Não, conhece não, ele é humilde, tá? O presidente Bolsonaro adora o Ustra, é muito amigo pessoal. O Ustra, para quem não sabe, né, ele trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República com o presidente em exercício. Gente, eu também trabalhei, mas no meu caso foi um azar que o presidente era outro, você já deve até imaginar quem seja. Enfim, e o Ustra, quando foi falar para o presidente Bolsonaro que eu tinha dado essa ideia, o presidente Bolsonaro não só adorou a ideia, como foi um dos poucos vereadores aí que o presidente
fazia questão de publicitar o apoio, né, Ustra? Aí me convidou, eu me lembro que foi dia 22 de abril, e ele falou uma expressão, porque, para quem não sabe, nós somos da mesma arma, né? Formamos da Academia Militar das Agulhas Negras, arma de cavalaria. E aí ele falou uma frase, Ustra, tu sabe como é que é a cavalaria, né, tia? O cavalo só passa encilhado uma vez. É verdade. E se tu aceitar agora, né, tu tá dando um passo na tua vida. Se tu não aceitar, vai continuar como... É difícil, né, Ustra? E assim, e a gente, na hora, tu não tem a noção de onde é que tu tá entrando. Exatamente. E aí, depois eu que já agora tô com 7 meses, bem dizer, 7, 8 meses aí na política, né, fora, obviamente, a campanha, a eleição, e tu vê que não é um meio... Difícil, complicado, e a gente tem que ter jogo de cintura. Eu digo assim, Ustra, que infelizmente a maioria tá ali para se servir, não para servir o próximo. Olha, hoje tu é um cara também que se dedica diuturnamente. Muitas vezes, toda segunda-feira me desloco para Brasília, fico até quinta-feira, toda quinta-feira volto, e aí tem aqui as demandas no estado. É desgastante, ao mesmo tempo é uma missão, né? A gente enxerga isso como missão e a nossa origem faz isso acontecer. Mas foi realmente uma missão dada pro Ustra, naquela oportunidade que ele estava meio assustado, mas faz parte. Acho que a tua decisão foi a correta, tanto é que tu teve êxito. É muito difícil se eleger vereador em Porto Alegre, fique sabendo disso. Hoje nós temos deputados estaduais que foram vereadores, deputados federais que foram vereadores. O próprio prefeito da capital foi vereador ali na Câmara. Então, é um caminho inteligente, porque o vereador é aquele que está no dia a dia, que sabe dos problemas da rua, da iluminação, do posto de saúde. Eu acho que é uma escola que tu nunca imaginou ter. E eu te parabenizo, porque tu está fazendo um brilhante papel. Sei aí, daqui a pouco ele vai falar quais são os próximos passos, mas fique sabendo que eu acredito que tu fez a escolha certa, tanto é que o resultado veio. Outra coisa que o pessoal não sabe também é que nós já nos conhecíamos antes, né? Aqui em Porto Alegre, o deputado era comandante da companhia de comandantes do Colégio Militar. Sim. Inclusive tem um carinho pelo Colégio Militar, né? Fui aluno. Fui professor e depois fui comandante de companhia. Então, 3. Não, e pai de aluno também. E pai de aluno. 2 alunos ali. Não, e aí o pessoal também não sabe que o Exército está enfrentando dificuldades financeiras, Forças Armadas, o Brasil todo, né? Com esses governos está enfrentando dificuldades financeiras. E através das emendas parlamentares que o parlamentar designa, né, faz a designação, é o dinheiro público, mas ele faz a designação. E é um dos principais apoiadores aí do Colégio Militar. Então, para quem não sabe, tem aluno no Colégio Militar, né? Até porque, não sei se o pessoal vai lembrar, mas eu, quando deputado estadual, eu fui autor da lei das escolas cívico-militares, que hoje o Ustra está aí capitaneando, está falando com várias prefeituras. Tem o compromisso, inclusive, do prefeito aqui da capital. Vamos ter que ir lá falar mais uma vez com o Melo, mas nós temos ali várias escolas cívico-militares. O Ustra está fazendo um trabalho muito forte nisso. E é um resultado, Ustra, né, que eu peço para vocês que vão assistir esse nosso podcast, que vocês procurem conhecer. Nós temos aqui escola em Alvorada, em Gravataí. 3 de maio. 3 de maio, Santa Rosa, Ijuí. Olha, são dezenas de escolas que já estão funcionando a pleno vapor no Rio Grande do Sul. E, gente, o resultado é maravilhoso. Tupã-Seretã, eu fui numa formatura de Tupã-Seretã, mais de 500 alunos uniformizados. Os pais vinham falar comigo. A gente tem o resultado não só da queda de evasão, mas das filas de espera. E olha, autoestima do aluno com aquele uniforme, a questão da disciplina. Respeito ao professor. Nossa, aquelas palavrinhas mágicas da nossa geração, com licença, por favor, obrigado. Enfim, é um projeto que o Ustra também está tocando aqui no estado, não só em Porto Alegre, que foi muito positivo, né, Ustra? É importante. Essa pauta, inclusive, nós tivemos aí recentemente aqui o Mac Dias Feliz aqui do McDonald's, do Instituto do Câncer Infantil. Uma das voluntárias, eu estava conversando com ela, aí eu fui botar a mão nela, ela fez uma reação no braço, assim, daí eu perguntei o que foi. Ela é professora na rede estadual e foi agredida por um aluno.
O aluno pegou, acho que ela tomou uma nota ruim lá e ela mostrou o hematoma. Que loucura, cara. E aqui em Porto Alegre, numa escola no Morro da Cruz, se eu não me engano, é isso? Morro da Cruz, a escola? No Morro da Cruz, uma mãe de uma aluna foi à escola e agrediu a professora. Não, mas isso aí não é nem um pouco... Então... Infelizmente, não é raro acontecer isso. A gente fica muito chateado, muito triste. Eu sou da época que estudei em colégio público. Padre Baldino Rambo, lá no... Sim. Eu estudei no também no Rio Partenon, Branco. No Rio Branco? Eu estudei no Rio Branco. E olha, eram outras épocas, mas eu não tenho dúvida, assim, que, inclusive, essa questão da educação há muito a desejar aqui no Estado, né? O Rio Grande do Sul já foi referência nos planos de educação, das políticas públicas de educação, e hoje caímos bastante. E para teres ideia, o estado que mais cresceu, é uma coincidência, mais ou menos, é o estado do Paraná, do governador Ratinho, que tem 302 escolas cívico-militares. Além da escola cívico-militar, que é só um projeto, não estou dizendo para que a gente tenha só a escola cívico-militar, não é isso, mas ele trabalha muito também o contraturno, a questão, né, do turno integral, mas aqui, enquanto alguns focam na educação, outros focam em tentar doar dinheiro para a escola de samba, ou construir quadras de beach tênis. Comprar avião. Esse governador, vou te dizer um negócio. Tem um cara aqui que eu tô vendo. Comprar avião. Tem um cara que eu tô vendo aqui no podcast. Nos bastidores falar? Aqui. Posso falar? Pode. Eu fui instrutor de tiro, não sabia tirar nada. Nada. Mas é um cara dedicado, esforçado, Amaral. Do Amaral. Nosso querido. Fábio do Amaral. Fábio do Amaral, querido. Tem o PPD, como é que é o nome? PPD Force. PPD Force, uma empresa de... É empresa, né? Não, agora ele tá chique, ele segurança. vai passar 45 dias coordenando a segurança do Guns N' Roses. Olha só, nosso amigo. Eu falei pra ele, pô, cara, tu consegue aí, de repente, né, eu chegar perto, participar. Não é bem assim, não sei o quê, mas tudo tava bem. Com o Tom Cruise, esses tempos atrás, aí, fazendo segurança. Do Tom Cruise, né? No México, não é? No México. Brincadeira, isso aí. Zuko, eu tava falando da minha entrada na política, vamos contar um bastidor pessoal saber aqui. O Zuko me convidou, eu vim pra cá, concorrer, enfim. O militar para concorrer pede a licença de 3 meses. Só que ele falou, tu vai concorrer, mas tu vai ter uma tarefa a mais aqui durante a eleição. Quando o presidente Bolsonaro vier aqui, tu vai coordenar a logística e a segurança. Porque eu fico, obviamente, com a parte política. Então, Zuko, eu trago o presidente Bolsonaro, deixar bem claro aqui que foi o deputado federal Zuko que trouxe. Ele é o grande líder da direita aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe disso. Trouxe o Bolsonaro pra cá, mas falou assim, mas tu vai me ajudar aí. A parte boa ficava comigo e a parte mais difícil ficava comigo. Não, a gente sabe o quão difícil é essa parte política. Todo mundo queria, eu lembro até hoje, vamos fazer aqui o trajeto aqui, tem que passar por aqui, mas o prefeito tal também quer. E aquela vez, lembra que estavam os aeroportos fechados, ele pousou em Jaguaruna. Rapaz, nós fomos pra Jaguaruna, né, cara? Pra buscar. O quanto ele tinha carinho aqui pelo estado. E com problema, tem carinho pelo estado. Problema que ele tava, depois fez a cirurgia, né? Rodou dentro de um carro, acho mais de 2.500 quilômetros. Não, foi uma semana Ustra, e o Ustra, esse bastidor é muito legal, assim, sabe? Porque o Ustra tem experiência disso, né? Ele é um cara que entende muito da área de segurança, fez toda a parte logística e a parte de segurança dessa coordenação. O presidente Bolsonaro passou por dezenas de municípios, todos os eventos lotados, e era muito bacana, porque o Ustra era um pré-candidato que não podia fazer campanha, porque estava preocupado justamente com a segurança, com a logística. E eu fazia isso, eu falava, tá, Ustra, mas vai lá, conversa um pouco com o cara, tira uma foto. E ele, não, missão dada, missão cumprida. Então, esse é o padrão que a gente sabe das pessoas que tem aí, que são vocacionadas. Mas, Ustra, deixa eu te fazer uma provocação, porque eu acho que é muito importante tudo que a gente está passando. Lógico que a missão que tu tem aqui na Câmara de Vereadores é muito nobre, é importante, mas olha, o quadro que nós estamos tendo no governo federal, cara, com esses ataques, com esses abusos do Supremo Tribunal Federal, com tudo o que está acontecendo também no cenário da política nacional, né? O governo federal faz questão de desconsiderar, desrespeitar o Rio Grande do Sul. E a gente precisa muito de um Congresso forte. Eu sei que, né, tu sempre foi um cara de missão, e o que eu fiquei sabendo, que o presidente, mesmo com todo essa perseguição, mesmo com os problemas de saúde, ele te pagou uma missão. Então eu queria também que tu comentasse, né, já no teu primeiro podcast,
porque é importante as pessoas saibam que pelo Ustra ele sempre vai cumprir a missão dentro daquela ideia, né, de sequência de um trabalho. Mas o presidente Bolsonaro falou e fala em várias entrevistas, agora não está podendo, né? É absurdo o que está acontecendo, mas ele sempre falou, quando podia, me deem o Congresso que eu resolvo os problemas do Brasil. Me deem a maioria na Câmara e no Senado que eu resolvo os problemas do Brasil. O que tudo isso tem a ver contigo, Ustra? Bom, vamos para os bastidores aqui. Quando, te apertei, né? Apertou. Bom, nem esperava isso aqui. Nem estava aqui no roteiro. Mas isso é o podcast. Não, podcast, eu vou no roteiro só para a gente seguir uma pauta, né? Eu me elegi aqui em Porto Alegre, né? Eu entrei com a quarta vaga. Os outros 3 vereadores eram vereadores que já estavam em mandato, foram reeleitos e eu acabei sendo eleito. Não, né? Entrei ali. 2 meses de campanha? 2 meses de campanha? Furei ali e acabei entrando. Aí a gente fez a campanha do Melo no segundo turno e após o segundo turno precisava voltar a Brasília para fazer meu desligamento no Exército. E eu falei, vou aproveitar, vou procurar o presidente Bolsonaro. Até assumir a partir do dia 1º. Até assumir, né? Até tomar receber o canudo e tomar a posse, né? Eu fui a Brasília, aí cheguei, lá no PL tem um podcast lá embaixo, lá, né? Tem uma área com podcast. Entrei e estava esperando a minha vez de falar com o presidente, tem sempre fila para falar. Sim. E aí eu... Pode falar. Não, pode falar que eu tô. O Ramagem tá me mandando aqui um zap, eu só vou responder que daqui a pouco eu ligo. É podcast, gente, é assim mesmo, é normal, tá? Bueno, continuando aqui. Aí o presidente, fui lá agradecer ele, entrei na sala e falei, presidente, vim agradecer o senhor aqui, a minha eleição. Não tem que agradecer nada. E outra coisa, agora tu passou pra Câmara de Vereadores, agora a próxima tua missão aí é a federal. Aí eu, na hora, já tomei um baque, né? Falei, não tinha nem recebido o canudo ainda da minha efetivação na eleição, né? Que é a cerimônia de diplomação. E então, aí eu fiquei assim, né? Bom, fui lá agradecer ele, né? Eu praticamente não falei mais nada, né? Só, bueno. E aí o presidente, depois de algumas vezes, nós fomos a Brasília, né? Inclusive, quando tivemos Passo Fundo, depois no segundo turno, e o presidente falando que, vai a federal e a missão. Então, Mas sabe por quê? Sim. Deixa eu te interromper aqui. O presidente Bolsonaro, ele é um cara que ele faz política e não politicagem. E ele sabe, Ustra, em quem confiar. Ele sabe a importância de ter pessoas leais, pessoas verdadeiras, pessoas que não têm problema nenhum de apertar um botão de impeachment um ministro ditador. Ele sabe o quão é difícil, às vezes, de tu compor uma política. É lógico que, ao mesmo tempo, ele entende que tu está, né, começando uma caminhada aqui na Câmara de Vereadores. Agora, ele também sabe da tua lealdade, da tua amizade, do teu comprometimento. E os gaúchos vão entender isso. A gente sempre fica preocupado como é visto, né, uma questão que nem essa. É a mesma coisa no meu caso. Eu, quando fui deputado estadual, a próxima eleição, eu poderia ir novamente para ainda pegar mais, digamos assim, uma experiência. E eu nunca imaginei, até porque foi muito estranho, eu nunca imaginei que nós não estaríamos no segundo mandato com o presidente Bolsonaro. É que ele lutou contra o sistema. E lutar contra o sistema tem um preço. Toda a mídia contra, os partidos do toma lá da cá contra. Então, a minha ida também para a Câmara Federal, naquela situação, foi muito para ajudar e para mostrar, né, esse projeto de poder, esse projeto de vingança que é do governo Lula. Golpe, que eles tanto falam, foi tornar o Lula elegível. Cara que não foi preso ou não permaneceu preso porque o CEP estava errado, isto para mim é golpe. Então, fique tranquilo, porque essa missão que o presidente está te dando é uma missão necessária, porque ele precisa de pessoas leais. Eu estou muito preocupado com o cenário nacional, muito preocupado com tudo que está acontecendo. A gente sabe que o presidente não cometeu crime algum. Tentaram baleia, tentaram cartão de vacina, tentaram móveis. É impressionante. Um golpe, tu vê, eu já repeti tantas vezes, mas vamos pensar, gente.
um golpe sem instituição, não tinha nenhuma instituição apoiando. Num domingo, sem armas, sem nada. O presidente nos Estados Unidos, olha a narrativa que eles tentaram construir. Qual é a diferença? E aí sim, daquela baderna que foi feita, que nós somos contra. Sim. Ninguém apoia o que aconteceu lá. Sim. Somos totalmente contra. Mas qual é a diferença que aconteceu em 2017 com o MST? Que quebrou, que depredou, que queimou o ministério, que entrou na esplanada, que machucou os policiais. Mas a narrativa estava muito bem orquestrada. Existem as teorias que, inclusive, tinha muitos infiltrados. Gente, mulheres presas há 14, 15, 17 anos, que nunca passaram perto de uma delegacia. Olha o que está acontecendo no cenário nacional. Então, para voltarmos ao ponto, que bom que tu é um pré-candidato a deputado federal, tu tens toda a capacidade, tu sabe que o quanto vai ser difícil, porque tu vai ter que administrar a Câmara de Vereadores, né, aqui em Porto Alegre, continuar o teu trabalho, mas também te apresentar para o Rio Grande do Sul. Então, te desejo toda a sorte, pode ter certeza que estaremos juntos. Bueno, se o senhor tá falando, tá falado. A gente tem o líder, né, que é o nosso presidente, que é o presidente Bolsonaro. Que olha aqui, ó, Júlia Zanata também é dia de ir para Brasília. Então, conheci os deputados federais... Peraí, olha aqui. Ah, não, a Júlia é craque. Conheci ela na FECASC, lá em Santa Catarina. Agora... De falta de armas lá, né, em Santa Catarina. Sim. Vamos falar sobre CPMI. Primeiro... O deputado Zuc foi presidente da CPI do MST. Investigava. Foi acusado de invadir uma invasão. E agora nós temos uma CPI muito importante para a oposição. Quem não sabe o que é CPMI, tá? Até é importante a gente sempre nivelar conhecimento, porque eu não entendia nada disso. Até 2018, quando eu votei pela primeira vez, o pessoal ficava bravo. Mas tu votou só em 2018. Meu primeiro voto foi no Bolsonaro e foi em mim. Porque como eu era de origem militar, a gente ficava sendo transferido. E deixa o domicílio eleitoral no mesmo lugar. Eu chegava numa cidade, eu fui lá servir em Jaguarão. Com todo respeito a Jaguarão, minha querida cidade de Jaguarão. Eu não conhecia os candidatos a vereador lá, não sabia quem era. Então, normalmente eu justificava. Isso até erradamente. Hoje eu faço uma autocrítica, né? Isso aí é importante a gente falar. Que a gente às vezes perde uma eleição porque a pessoa não vai votar. Exatamente. Não, eu justificava, eu tava lá. Só que a própria instituição, por ser apolítica, né, o Exército não se envolve com política, a gente não tinha aquele contato com a sociedade política, digamos assim. Em 2018, quando fui convidado pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, que era pré-candidato a presidente, é que eu procurei entender e hoje entendo um pouco. Mas eu entendo um pouco da política boa, não da politicagem. Essa aí não faço questão nenhuma de aprender. Mas eu queria... A CPMI ou CPI, ela é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão de investigação. Nós fizemos isso em relação aos movimentos ditos sociais, mas que para mim são terroristas de invasão de propriedade, de terra. Então eu convoquei lá o Stedley, o Rainha, convocamos, né? E ele falou de uma coisa que parece brincadeira, mas eu levei os deputados, eu era o presidente, levei os deputados numa invasão e o PT e o PSOL entrou contra mim por ter invadido uma invasão. Olha o absurdo, gente. Enfim, e a CPMI, por que tem o M? Porque ela é mista. Então tem deputados e senadores. Quando eu comandei, quando eu era presidente da CPI, era só deputados. A CPMI, ela é mista. E essa CPMI, Ustra, nós estamos falando num provável golpe de 90 bilhões, ela estava totalmente condenada já no início, porque eles tinham indicado um presidente e um relator, que quem conduz os trabalhos, que nem tinham assinado a comissão. Para tu abrir uma CPI, para tu abrir uma comissão de investigação, deputados e senadores assinam. Eu tenho interesse de investigar. O Centrão, o sistema, o governo Lula, tinha indicado 2 nomes. Só que nós da oposição, trabalhamos na madrugada, articulando, conversando, verificando quem estava na lista e mostramos que era importante ter uma investigação transparente. Uma investigação que realmente pudesse trazer uma resposta aos milhões de idosos que foram lesados. Nós temos ali idosos que ganham um pouco mais salário mínimo com desconto que eles nunca pediram. Então, agora nós temos um presidente e um relator. O relator é craque. O cara é promotor de justiça, é Alfredo deputado. Gaspar, né? O Alfredo, meu querido amigo, ele é promotor de justiça do Amaral. Ele foi secretário de segurança lá do estado de Alagoas.
o cara é fera. E não é bolsonarista, não. Ele é de direita, conservador, Sim. mas ele é o cara pelo certo. E ele falou assim, farei uma investigação detalhada. Então, isso que nos fez trabalhar muito e isso que nos contenta. Amanhã de manhã, 9 da manhã, inicia-se os trabalhos, né? Amanhã, que dia? Hoje é dia 25? De agosto. 25? De agosto, Dia 26 de agosto, Sim. vamos iniciar esta CPMI já com um trabalho bem ativo. E eu não tenho dúvida, porque a previsão são 120 dias, se eu não me engano, são 4 meses, que a gente vai poder ter bastante coisa para falar. Maravilha. Vamos falar sobre agora uma pauta que é de extrema importância para nós aqui, que é o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Estamos entrando agora aqui vamos ter agora aqui o Parque Harmonia, em Porto Alegre, a Expo Inter, né, os festejos aí do 20 de setembro. Zuco, obviamente tu tem mais experiência que eu, não tenha dúvida disso, sobre o estado do Rio Grande do Sul e na política. Tu andando pelo estado, e eu também te vi, agora no recesso eu dei uma andada aqui, a gente fez em 8 dias 21 cidades. Fizemos. Que legal, cara. Parabéns. E aí para conversar com as pessoas, entender algumas demandas aí e sentir aí o que as pessoas estão achando na política e no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas áreas aqui muito importantes no nosso estado. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre educação, sobre estiagem, enchente, a saúde e nós vamos finalizar sobre a logística aqui, a dificuldade da logística no Rio Grande do Sul. Porque nós temos uma vivência nacional, né? Com o presidente Bolsonaro, então, tu também pelo GSI rodou esse Brasil inteiro, a gente tem essa vivência nacional. E a gente sabe o quão difícil é a parte também logística. Mas tu sabe, eu não sei se tu... Isso já mostrou que tu andou com propriedade, porque essas pautas são as pautas que estão sendo faladas pelo Rio Grande. É isso aí. As pautas que tu comentou são as mais importantes. Parabéns. Vamos falar começar pela educação, então. Vamos lá. A educação, por que chama atenção a educação? Nós já fomos a 4ª maior economia, hoje perdemos uma posição, se eu não me engano, para o Paraná, inclusive. Sim. E a educação no Rio Grande do Sul sempre foi referência. O governo Eduardo Leite, ele simplesmente não só deixou a desejar, como deixou de investir, deixou de priorizar. E para mim, Ustra, e tu sabe, né? Eu também sou formado em educação física, tenho pós-graduação em docência do ensino superior. Não tem área que possa tornar uma nação um estado pujante que não pela educação, pelos nossos jovens. Tu deu um exemplo muito negativo de colégios estaduais onde a agressão passa a ser um cotidiano. Isso é muito triste. Nós temos, talvez, não se invista tanto em educação porque o cortar a fita ou o resultado não venha tão rápido. E o político, ou o politiqueiro, muitas vezes ele quer um resultado rápido eleitoralmente. Nós precisamos investir em educação. E a educação do Estado caiu muito, né? O Índice de Desenvolvimento Educacional, o IDEB. Nós temos uma evasão muito alta, escolas que estão em péssimo estado de conservação. Então, é uma realidade. A gente tem que também trabalhar e conversar mais, e isso também é mais uma crítica muito clara que eu faço ao governo estadual, não há um diálogo pleno com as prefeituras. Às vezes tu vai numa escola, tem uma escola lá que tem 1, 2 classes de aula, turmas, ou seja, o colégio quase vazio, tem que sentar com a prefeitura, trabalhar, muitas vezes municipalizar, entendeu? Trabalhar para que a educação realmente seja entregue um cenário a médio e longo prazo. As próprias atividades de contraturno. Foi feita uma pesquisa que nós temos ali, se eu não me engano, 25% chegam no 2º grau sem saber construir uma frase decente em português. Nem vou falar em matemática. Sim. Nós temos um problema de aprendizado. Fora as questões morais, as questões, né, que muitas vezes eles buscam uma ideologia. Então, que não é espaço para isso. Então, a gente está muito atento a essa pauta. Inclusive, no meu caso, como pré-candidato a governo, estou trabalhando com um grupo de estudo, com várias professoras, com vários professores, com diretoras, com alunos, para entender o cenário, as carências, conversando com prefeitos. A gente tem
entrado em contato com a FAMURS, que é uma associação que tem vários grupos de municípios, porque cada região também tem essa realidade. Se tu vai para uma região mais rica, é diferente de uma região mais pobre. Então, são realidades que têm que ser tratadas, os desiguais com desigualdade. Então, a educação realmente é preocupante e a gente tem que ter uma retomada. E um detalhe sobre a educação, que também é evidenciada na prática, são a fuga de mentes. Hoje, os jovens ali, saindo, eles querem sair do Rio Grande do Sul. Tem até uma fala do meu amigo, deputado Marcel, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. É a mesma coisa. Sim. Nós não podemos querer viver em outro estado, temos que viver em outro Rio Grande. Sim. Um Rio Grande pujante, um Rio Grande inteligente, um Rio Grande que valorize a educação, que valorize, que traga aqui, né, tecnologia, que não, a gente tem que trabalhar, né, digamos assim, não só os produtos primários. Nós temos que qualificar, nós temos que melhorar. Enfim, eu acho que a educação é uma pauta muito importante e que tem um longo caminho para melhorar, mais necessário. Estiagem barra enchente. Porque nós temos problema no Rio Grande do Sul, né? Nós temos estiagem, que é a falta d'água, e nós temos enchente, que é o problema de muita água. Como é que a gente pode lidar com essa situação? Eu vou te passar um slide depois. Sim. O Usta vai colocar nas redes sociais. Eu já pode peço botar que vocês aqui aproveita aí essa parada aqui, ó. Sim. Gente, tem que seguir, compartilhar, comentar as redes sociais do Ustra. Então, quem estiver nos assistindo depois, ó, clica, comenta, compartilha, pega esse link aqui, manda para os grupos dos amigos, dos familiares, porque é só assim que a gente consegue falar, porque a imprensa convencional, a grande imprensa não dá espaço. Então, rede social é a solução. Por isso que eu até parabenizo esse podcast, que ficou muito legal. Uhum. Ustra, eu tenho um slide que eu apresentei esses dias numa palestra na SIC acho que foi de Esteio. Esteio, eu tava lá. Foi de Esteio. Esteio. Aí eu botei a foto da estiagem do Amaral, e aí botei lá a foto, e eu falei assim... Quando é que é? Quando é que foi essa foto? Aí a maioria, isso aí foi em 2023. Não, foi em 24. Uhum. Na década de 80. Uhum. Os problemas de estiagem são de décadas atrás. Gente, eu quero que vocês entendam que uma política não se faz do dia para a noite. Concordo. Mas há 40, 50 anos, os mesmos problemas. Porque a mesma forma de governar sai direita, ou melhor, direita não teve, aqui no estado, teve ali há 40 anos atrás que tinha um governador, que eu tenho grande respeito, Jair Soares, mas governo de direita, há 40 anos que não temos um governo técnico, pujante. Os governos se alternam e os problemas são os mesmos. Eu dou o exemplo da estiagem que você está comentando. Será que a gente não pode trazer tecnologia? Eu não vou citar Israel, que tira a lei e tira a água de pedra. Mas nós temos condições, inclusive por meio, né, da questão das barragens, dos açudes. Também estamos trabalhando, também estamos estudando, estamos com um grupo de estudo. E é muito importante. Agora, as enchentes... Lógico, né, Ustra, que ninguém estava preparado. E pode botar o governo mais competente do mundo, que não tem como tu não sofrer com o que aconteceu meses atrás. Né? As enchentes que Porto Alegre e Grande Porto Alegre, enfim, Vale do Taquari, Vale dos Sinos, nós tivemos a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Foi muito ruim. Mas eu relembro que em setembro de 2023, se eu não me engano, nós tivemos uma enchente onde perdemos 53 vidas. 53 vidas. E o que foi feito pelo governo estadual depois daquela enchente? Melhorou a questão da defesa civil? Se preparou os planos de contingência? Como é que foi a análise pós-evento? E foi um evento muito grave. Então eu espero que agora, com o que aconteceu, a gente tenha uma permanente preocupação, porque os eventos climáticos vão acontecer a todo momento. Mas a gente não pode mais sofrer o que a gente sofreu. Então, também são duas pautas extremamente importantes, a questão do desassoreamento
O Guaíba hoje tem as verdadeiras ilhas ali, tu tá vendo, tu trabalha em cima disso também. E a gente tem que ter uma política curto, médio e longo prazo. Para ter uma ideia, se nós continuássemos com as dragagens que nós temos hoje, nós íamos demorar mais de 10 anos para ter algum tipo de resultado. Inclusive a draga que está sendo utilizada aqui no Guaíba, em sua grande parte são dragas fixas, que elas tiram para formar o canal, mas qualquer chuvinha... Elas voltam para o mesmo lugar. Ou seja, não é aquela draga que tu tira e tu leva para algum local. Sim. Isso também é uma preocupação que deve ser pauta prioritária para as próximas gestões. E lembrando que a areia é o que faz tudo, né? Isso aqui onde a gente está, todas as construções é feito de areia, então essa areia serviria para beneficiar aqui o desenvolvimento econômico não só da capital, como de todo o estado do Rio Grande do Sul. Pauta da saúde. Então eu tenho acompanhado aqui no município de Porto Alegre. Nós estamos aqui com um verdadeiro caos aqui na saúde em Porto Alegre. Por quê? Porque muitas prefeituras do interior compram um micro-ônibus, um ônibus, um veículo, pegam as pessoas, né, e trazem para Porto Alegre para fazer os atendimentos. E acaba sobrecarregando a rede de saúde aqui da capital. E eu também tenho um impasse, né, deputado, em relação ao repasse de recursos do governo do estado, que, se eu não me engano, seria em torno de 12%, eles estavam repassando só 7%. 9%. Acho que eles passam 9%. 9%, né? E tem que passar 12%. Eles fazem ali uma química, que o pessoal fala, eles colocam o IP junto, o Hospital da Brigada, tem uma conta que eles colocam, até porque geralmente eles mantêm esses 9%, que chamam de 12%, até por liminar muitas vezes, né? Com autorização do TCE. Enfim, mas eu acho que tu falou uma coisa muito importante. Além da capital, que também sofre, né, de receber uma demanda muito alta e do repasse ser baixo, a gente não trabalha muito a questão da prevenção. Sim. Né? É o enxugar de gelo, né? Aqueles postos de saúde que poderiam e deveriam ser aquele primeiro acolhimento, muitas vezes acaba tudo num pronto-socorro, acaba tudo em hospitais que não tem a capacidade logística de receber. E não é só Porto Alegre, tu vê Canoas, tá um verdadeiro também, caos, Esteio também. Se eu não me engano, para ter uma ideia, existem aí prefeitos que chegam a investir mais de 30% do seu orçamento em saúde. Então, saúde é um problema. Como eu disse, ninguém tem que ter a irresponsabilidade, a prepotência ou a mentira de dizer que vai resolver os problemas do mundo. Mas tem, sim, ferramentas para se mitigar. Tem como tu trazer, né, outras expertises, outras análises, outras formas de gestão. Nós temos o mesmo cenário nacional com problemas, mas com diferentes soluções. Até pouco tempo atrás, muitas vezes haviam críticas, né, ou até comparações com Santa Catarina, com Paraná. Não façam mais essas comparações, porque é muito ruim. Já vamos avançar a pauta aqui, vamos falar agora sobre logística. E a gente também fala logística, a gente fala um pouco do desenvolvimento econômico do nosso estado. Bom, o Rio Grande do Sul é um estado que está no extremo sul do Brasil, não é? E para fazer algum deslocamento maior, se exige uma logística maior. Então, quando a gente mora em Brasília, e eu estava lá pelo GSI, daí sim tu vê por que resolveram fazer a interiorização da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Eu falo nos meus programas aqui. Quando a gente vai trabalhar no GSI, tu tem essa noção, porque tu pega o presidente, ele sai de Brasília, pousa no aeroporto mais próximo e a gente faz o deslocamento. Isso aí dá no máximo 3 horas. E o Rio Grande do Sul, para tu sair daqui para ir para o Nordeste, para ir lá para a Amazônia ou até para o mesmo centro do país, é mais custoso. E nós temos aqui as questões aí das estradas aqui no Rio Grande do Sul, né? Que estão bastante prejudicadas, e a falta de investimento do governo federal. Então, o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil que mais arrecada e o que menos recebe de volta, né? Não tem investimento. Então, sobre logística, deputado, o que o senhor tem para nos falar aí? Eu acredito que a gente tenha que também fazer uma grande análise e principalmente um grande investimento em outros modais, né? Hoje a gente se baseia majoritariamente no modal rodoviário. O modal rodoviário envolve muitas vezes a privatização com seus pedágios que não entregam o que se propõe a entregar. Nós temos condições de procurar parcerias público-privadas para o modal hidroviário. Nós temos aqui canais que são habilitados para esse tipo de deslocamento. Nós temos as ferrovias. Como é que você explica que
que a década de 40, 50, nós tínhamos mais ferrovias funcionando do que hoje. Surreal isso. Nós temos, inclusive, Ustra, um problema claro, que é não potencializar o porto de Rio Grande, mas também não abrir a possibilidade, o quanto antes, de termos outras opções. Eu não sei de cabeça agora, são 4, 5, 6. Santa Catarina, com um litoral bem menor que o nosso, eles têm muito mais condições, como tu mesmo falou. Sim. Como é que tu vai pegar o norte do estado, tu acha que ele vai levar lá para Rio Grande? Ele muitas vezes ele procura até o porto de Santa Catarina. Estamos perdendo receita em relação a isso. Então, nós temos que ter uma análise muito clara. Eu tenho conversado muito com um grande amigo, para mim o melhor governador do país, que é o Tarcísio Gomes de Freitas. O governador Tarcísio, meu colega de academia, de AMAN, um cara que é craque na área de logística, de infraestrutura, e ele falou de trabalhar, né, o multimodal. Nós temos que enxergar que o Rio Grande do Sul gasta muito com logística. E, consequentemente, é muito difícil vir investir aqui. Eu estava conversando com o Luciano Hang, Luciano da Van, que tem, ele até... Abriu agora de Canoas. E vai abrir em Novo Hamburgo também. E ele estava falando que é um dos estados com maior dificuldade de se investir é o Rio Grande do Sul. Em função da logística, em função dos impostos, né? Aquelas questões que muitas vezes os prefeitos poderiam dar para que ele venha implantar, porque a geração de emprego é direta e indireta. Enfim, são desafios grandes na área de logística que a gente precisa enfrentar. E eu não tenho dúvida que com o Estado do jeito que está, com as suas contas públicas muito ruins, vamos ter que contar muito com a parceria público-privada. E essa é uma das apostas que eu entendo ser inteligente. Com relação, eu ia tocar no assunto Tarcísio, né? O deputado aqui já falou, mas eles são da mesma turma, da Academia Militar, de 1996. O Zuca é mais evoluído, da arma de cavalaria, assim como eu, né? E o Tarcísio de engenharia, mas é uma cabeça brilhante. É uma mente brilhante. Então, a tua proximidade com o Tarcísio, e a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas a tua proximidade com o Tarcísio, digamos, o Tarcísio continue tanto no estado de São Paulo, como no governo federal. E tua proximidade com ele, a gente olha, vê com bons olhos uma ajuda ao Rio Grande do Sul, ele estando como governador de São Paulo, ou até mesmo na presidência, para que possa, com a experiência dele e a tua proximidade, ajudar o Estado? Tu sabe que nós, tanto o meu candidato quanto o teu, né? É o Bolsonaro, né? Nós gostaríamos que o presidente Bolsonaro tivesse a justiça, porque o que está acontecendo com ele é justamente uma perseguição política, aquele que luta contra o sistema. Mas nós somos realistas. Infelizmente, o presidente Bolsonaro está condenado. O sistema já condenou, o Alexandre de Moraes já condenou. Imagina que ele vai ser a primeira turma, que é quem vai votar inicialmente pela condenação dele. Tem Zanin, advogado Lula, Dino, que é comunista declarado, e Moraes, 3 já. Camelus. Ou seja, na melhor das hipóteses, num sopro de esperança, a gente espera que o ministro Fux possa pedir vista, que daria 3, 4 meses para a gente tentar trabalhar anistia, trabalhar outras pautas. E anistia, gente... Olha, eu sei que a esquerda não vai concordar comigo. Anistiaram, no final da década de 70, homicidas, sequestradores. Sim. Hoje nós estamos pedindo para anistiar senhoras que estavam lá comendo algodão doce numa manifestação. E olha, quem quebrou, quem depredou, já pagou, inclusive. Ninguém está aqui querendo passar a mão em quem depredou, quem errou. Mas as pessoas já pagaram. Tem pessoas presas em regime fechado até hoje. Tem essa senhora... que não é Elma, um nome parecido, 74 anos, ela está numa cela de 3x3 com traficantes, com homicidas. É justo isso? É isso que é ser oposição? É isso que a ideologia, qualquer ideologia prega? Esse lado desumano? Mas enfim, tu falou uma coisa importante, o Tarcísio hoje ele é pré-candidato à reeleição em São Paulo, muito bem encaminhada para ser reeleito, né, uma aprovação enorme, um trabalho efetivo, e se porventura for missão que ele receba do presidente Bolsonaro, tanto em São Paulo quanto no governo federal, nós temos um compromisso de amigos. Sim, tem ele ajudar o Estado. Em São Paulo, gente, vamos lá, São Paulo é uma potência econômica. Para vocês terem uma ideia, a capital
do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, é o segundo maior PIB da América Latina. São Paulo, cidade de São Paulo, para depois ter... exatamente. Ou seja, a cidade de São Paulo tem um PIB maior que a Argentina. É isso aí. Só para vocês sentirem o tamanho, né, da força do estado de São Paulo. Então, eu não tenho dúvida que é uma das grandes motivações que eu aceitei esse desafio. Tinha uma eleição a deputado federal construída por tudo que a gente trabalhou. Acho importante, se não o mais importante quadro, Senado. Mas é lógico que eu, por amar meu estado, né, Ustra, por entender que o Rio Grande do Sul precisa sair do mais do mesmo, precisa, né, de novos ares, de esperança, que a gente possa trazer para a sociedade gaúcha, né, melhorias nas mais diversas áreas que tu comentou, a ida para o Tarcísio, seja para a reeleição, mas principalmente, se for o caso, de ele ser o candidato a presidente, isso vai nos ajudar muito na interlocução. Qual é a forma com que o governo federal enxerga o Rio Grande do Sul hoje? Tu falou uma coisa importante. A cada R$100 que o Rio Grande do Sul dá para o governo federal, a gente recebe 19, gente. É muito pouco. Nós recebemos R$19 a cada R$100 que a gente dá. Isso é o famoso pacto federativo. Nada contra outros estados, mas a maioria dos estados que votam na esquerda, eles têm mais Bolsa Família do que carteira de trabalho. Nós temos que enxergar, entender, não somos contra. Pelo contrário, a gente sempre vai ajudar aqueles que estão precisando. Mas tu não pode criar massas de manobra eleitoralmente. E foi assim que o exemplo do MST se criou um movimento. Hoje tu vai lá dentro, eles têm o adesivo dos candidatos da esquerda, tu não vai ver ninguém do MST votando num candidato conservador da direita. Eu fui numa invasão que estava lá, os candidatos de cada um, vão votar para deputado estadual esse, para deputado federal esse, para senador esse, para presidente esse. Só esquerda. Enfim, a gente precisa avaliar e entender tudo o que acontece. Zucco, antes de a gente passar para as considerações finais, vamos falar sobre o cenário político do ano que vem. Recentemente foram divulgadas algumas pesquisas aí, e a gente nota, né, alguma coisa tá estranha nas pesquisas. Divulgaram uma pesquisa do Senado, eu até printei e mandei para o Sanderson, deputado federal Sanderson. Que é nosso pré-candidato. Eu mandei para ele, só para o senhor ficar ligado o que o nego tá fazendo aqui. Conseguiram botar numa pesquisa na frente o Pimenta, no Senado, em segundo a Manuela Dávida, e em terceiro o Van Hatten. E nem figurou ali, acho que entre ali os primeiros ali o Sanderson. Não, acho que o Sanderson era o quarto e o Leite era o quarto, enfim. Os caras fizeram então, esse é do Senado. E com relação ao Estado, a gente viu uma pesquisa aí que divulgaram agora, a Juliana Brizola em primeiro, praticamente empatado aí contigo ali, e uma outra, acho que botaram o Edgar Preto em primeiro, se eu não me engano. Eu já tive pesquisa... Então, o que tu tem a dizer? É importante falar para as pessoas, e eu quero também que fale, nós tivemos aqui em Porto Alegre, na última eleição, do segundo turno com o Melo poderia ter ganho da Maria do Rosário com 70%. Só não ganhou porque o pessoal deu o final de semana, tempo bom, o pessoal foi para onde? Para a praia. Isso é um problema. E não foi votar. E então nós temos a falta das pessoas na urna, a ausência das pessoas, a abstenção na urna, ela é prejudicial para a direita. Para nós, entendeu? Isso que eu queria que tu falasse também sobre o cenário. Eu queria dizer assim, sobre pesquisa, eu te trago várias pesquisas que a gente está pontuando. Muitas pesquisas, não todas, muitas pesquisas, elas retratam quem as contrata. Então, se o pessoal da esquerda contratar, ele vai fazer um carinho pro pessoal da esquerda. Normalmente, as pesquisas que a gente procura são pesquisas em institutos sérios, institutos que fazem cruzamentos, que o mais importante nesse momento, um ano antes, não é o número só ali na frente. É como há um estudo e um cenário atual. Como eu te falei, assim, tem várias pesquisas que a gente está pontuando na frente, e até as que eles fazem, eles nos colocam em segundo, porque eles não conseguem mentir tanto. Então, eu estou muito tranquilo, eu acho que está cedo, nós temos que trabalhar muito ainda, é momento de trazer grupo, ninguém é pré-candidato sozinho, tem que ter realmente, tem que mostrar para o Estado que o Estado precisa de um grupo para governar. Nós chegamos a um estágio tão ruim, a um problema tão sério econômico, que se tu não tiver realmente o apoio de setores, seja do agro, serviço, comércio, indústria, se não tiver também partidos coesos para mudanças necessárias,
Não adianta sentar lá e achar que vai ser fácil. Vai ser muito difícil. Então, eu estou muito feliz de saber que até essas pesquisas nos colocam numa situação muito positiva, mas mais do que isso, é entender o que a gente não pode deixar. Já deixei claro para alguns pré-candidatos que nos procuram, nós temos a clareza que o Brasil, no âmbito federal, está passando por um momento muito difícil. O governo federal está buscando uma polarização, buscando a ruptura que uma nação que é um parceiro comercial de décadas, de séculos, que é os Estados Unidos. Todos somos contra a taxação. Só que, enquanto o governo federal poderia parar de gastar com viagens luxuosas e fazer uma viagem para os Estados Unidos para buscar o diálogo, fica lá o presidente ex-presidiário chupando jabuticaba ou plantando uva. Isso aí usando meia colorida. Isso é o cúmulo. Isso aí é algo que a gente tem que ter a maturidade. Ele teria que ser um estadista, pensar mais no país. Nós estamos aqui com um problema no Rio Grande do Sul. É um estado que vai sofrer muito com essa taxação. Nós temos uma grande empresa armamentista, né? A Taurus, que já está em negociação para ir embora. Estou falando ali de 5, 6 mil empregos diretos. Sim. Temos também o setor calçadista, no Vale dos Sinos, a madeira, que foram e permanecem taxados. Então, eu espero, quanto antes, que este irresponsável do presidente Lula acorde e busque o diálogo. Eu lembro, para quem, ali, o pessoal da oposição de plantão que quer trabalhar com narrativa, e para provar como não é a direita que provocou essa taxação, porque por mais que o Eduardo esteja lá para falar dos abusos do Supremo Tribunal Federal, o Trump, na sua política, e cabe a ele, que não concordo, mas é a política dele, ele busca uma taxação junto às demais nações para justamente provocar o diálogo. Ele taxou 37 países. Todos os 36 sentaram, negociaram. Uns eliminaram totalmente as tarifas, ganharam benefício. Qual foi o único que buscou a ruptura? Qual foi o único que buscou o confronto? Qual foi o único que chamou ele de genocida? Qual foi o único que recebeu navio iraniano ou avião russo? Qual foi o único que não tinha embaixador titular? Qual foi o único que tem uma primeira-dama que xinga secretário de Estado norte-americano? O governo federal da esquerda. Isto é ruim para a nação. Por enquanto, a narrativa deles está se sustentando. Só que quando começar o desemprego crescer, a economia se fragilizar ainda mais, porque já está ficando ruim, espero que ele pare com essa infantilidade, com essa narrativa errada, eleitoreira, e vá negociar. Não tenho dúvida que é a única solução para a gente sair desse momento difícil. O Zuco falou aqui sobre a Taurus. Esses dias, acho que numa live sua, né, eu falei sobre as empresas do ramo de armamento e defesa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, das 7 maiores empresas desse ramo, 5 estão aqui no estado. Então a gente tem a Taurus, tem a Fire Eagle, tem a Boito, tem a Rossi. Nós temos uma empresa em Gravataí chamada Aegis. Sim. A gente deve conhecer também. Estive lá visitando, falaram, estamos aguardando o Zuco para visitar. Eles estão vendendo lanternas são lanternas táticas. São as melhores lanternas, só tem 3 lugares no mundo que produzem essas lanternas. Que legal, uma fica aqui em Gravataí. Outra, ele falou, na China e nos Estados Unidos, né? Isso aí, né, do Amaral? Então a Aegis aqui, ela produz lanternas táticas para os armamentos. O do Amaral deve ter uma Surefire ali. Deve ter já uma... Mas a Aegis aqui é uma das empresas fortes aqui também. Eles estão crescendo muito, estão expandindo, né? Compraram equipamentos novos aí. E até fizeram, fala pro Zuco. Não, vou lá, em Gravataí. Sim. E então, acho que é bem importante. A gente pode fomentar esse mercado também aqui, né, deputado? Sim, e é mais uma das críticas que eu faço a este governador, que ao invés de se unir aos demais governadores que estão buscando diálogo, que não seria o papel, né? O papel é do ministro das Relações Exteriores, dos embaixadores, do presidente da República, mas enfim, não o fez. E isso é muito ruim, porque, como eu disse anteriormente, vou falar aqui para aqueles que pensam diferente, que também eu aprendo junto com vocês. Mas não usem essa narrativa de dizer que a taxação é ideia. O presidente Trump, como eu disse anteriormente, ele fez essa mesma estratégia, que eu não concordo, com outras nações. Todos buscaram diálogo. E, mais uma vez, o único governo que busca este rompimento de relação errada é o governo do PT, é o governo Lula,
e esse preço é caro e vai se pagar, inclusive, eleitoralmente. Zucco, a gente está chegando ao final aqui do nosso primeiro podcast, lembrando que é o programa de estreia aqui, e eu fiz questão de a gente encaixar a agenda do deputado para vir aqui, abrir esse programa. Eu vou ganhar uma caneca dessa, tu vai me... trata de conseguir. Olha aqui, ó, gostei muito, viu? Pra cima dele, podcast. O pessoal sabe que agora na Câmara eu vou falar na tribuna e o pessoal já fica aqui, já na expectativa quando é que eu vou mandar o pra cima deles já. Então às vezes eu não consigo nem completar, que o pessoal já fica ansioso de eu falar o pra cima deles lá. Enfim, mas agradecer a tua presença, mais vezes a amizade, a liderança que o Zucco tem aqui, não só em Porto Alegre, né, como presidente do PL aqui em Porto Alegre, mas por todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu viajei por várias cidades e por exemplo, eu viajei, fui numa cidade de Cachoeira do Sul, né? Fora da bolha, vamos falar fora da bolha. Falei com um empresário lá, ele não é de direita, assumido assim, entendeu? Mas é meu amigo, tem lá um negócio forte, é um dos caras mais fortes, tem em Cachoeira. E ele falou, tchê, sentei lá pra tomar um café com ele, ele falou, tchê, nós temos que trabalhar aqui pra botar o Zucco no governo, senão nós estamos ferrados. Então isso aí é importante, a gente viaja e fala fora da bolha, né? E a gente ter esse retorno. Tu sabe que as pessoas falam, Ustra, eu quero te agradecer, te parabenizar, de verdade. Eu sei o quanto é difícil tu achar tempo para ainda assim trabalhar, né, um momento esse de comunicação, de falar com a sociedade. Tu vai ver que por tu ter um posicionamento muito claro, muito firme, as críticas da esquerda, aprenda com as críticas daquelas que tu acha que é importante, mas não tire em nenhum momento a tua ideia do prumo de fazer o que é certo. Eu acho que a gente está passando um período muito difícil. Todo mundo, às vezes tu passa a história, passa uma vida inteira sem ter algo a acrescentar. Deus quis que nós estivéssemos numa geração, num momento onde a política está muito aquecida e é importante. O presidente Bolsonaro, ele não é mais um CPF. Ele fez com que inúmeras lideranças nacionais surgissem, uns 26 estados e no Distrito Federal. Tu é uma das lideranças também que veio para a política, é importante salientar, e a gente agora está com uma responsabilidade. Todo mundo fala da pré-candidatura, eu fico muito feliz de receber todo o carinho, toda a atenção, mas tão difícil ou mais será estar lá num estado que foi mal cuidado, que foi mal considerado, que foi desrespeitado. Então, não é só... Eu tenho a tranquilidade de dizer para ti assim, ó, tá na mão de Deus, eu vou trabalhar muito, vou ter... fazer o meu melhor, a minha melhor versão, mas Deus sabe o momento de cada um. Só tenha na cabeça que essa missão que foi dada para ti é uma missão muito nobre, necessária. Eu espero que todos os gaúchos tenham tempo de te conhecer, por isso que é importante esse teu produto, podcast. Quando fala para cima deles, pessoal, porque ele realmente é para cima dele no sentido... Dos problemas, né? Para cima do sentido figurado, dos problemas, das pessoas que fazem mal pro Estado, fazem mal pro país. Então, parabéns. Podemos fazer o para cima deles? Podemos fazer. Para cima deles! Pessoal, então nós estamos encerrando aqui o primeiro podcast para cima deles. Deputado federal Zucco, líder da oposição na Câmara, deputado estadual mais votado em 2018, mais votado federal em 2022 e com certeza assumirá o nosso estado do Rio Grande do Sul no ano que vem. E eu vou pedir o pessoal, né? O deputado já quebrou meu galho, mas pessoal, curtir, compartilhar, comentar e nos seguir no Instagram. Zucco, tem que deixar o teu Instagram aqui. @Zucco, quem puder, segue o @Zucco. E ó, além de seguir ele, pega o link dele, do Ustra. Como é que é o teu link, Ustra? Do link aqui do Instagram. @Ustra.marcelo. @Ustra.marcelo. Pega esse link e passa para os seus grupos da família, dos amigos. É importante, vale a pena conhecer ainda mais o Marcelo, ou melhor, Ustra. Agradecer aqui os estúdios da agência Combo, do estúdio da Combo. A Combo é responsável pelo paleta, um abraço pro Vinhas, né? Samba. Mandar um abraço pro Vinhas, pro Gai, pra Anne. Isso aí. E pro Rick aqui, que é o responsável pelos cortes. Excelente, tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Pra cima deles!